Mergulhou lá o corpo na água, tá? Num líquido qualquer. Eu tenho uma força inferior, está empurrando de baixo para cima, e uma força superior, que está empurrando de cima para baixo. Essa força inferior, ela acaba sendo maior que a superior. Por quê? Porque eu tenho peso. Se eu coloco só o peso ali, ele exerce uma força para baixo, eu preciso ter uma força que está empurrando para cima. Se a força inferior for igual à superior, esse cara tende a descer, né? Ele tem ali um movimento. Se esse cara está em equilíbrio, é porque as forças para cima são iguais às forças para baixo. E aí a força para baixo já tem o peso. E eu ainda vou somar com essa pressão superior. Logo, a força inferior tem que ser maior. Isso aqui, ó. Eu vou pegar empuxo como sendo a força inferior, o vetor força inferior, mais o vetor força superior. Só que uma atua para cima, outra atua para baixo. Se eu pegar os módulos, então é um módulo menos o outro. Se eu pegar o teorema de Stevin, de pressão, pressão inferior menos pressão superior, vai dar ali o μgh, onde esse H é a própria altura que se encontra o líquido ali que está mergulhado. Se eu substituir a definição ali, ó, de força inferior sobre a área menos força superior sobre a área, jogo a área para o lado, e aí eu vou ter μgh vezes A, esse H vezes A é o volume. Então, eu tenho aí a fórmula do volume. Aquela fórmula do volume que aparecia para você lá no primeiro ano, que era o μgh, o μgv, ela é demonstrada desse jeito. Ah, eu preciso saber essa demonstração? Não. Você precisa só saber que o empuxo é dado desse jeito ali. O volume deslocado é o volume ali do líquido que subiu. E eu tenho uma relação onde o empuxo está associado ali ao peso do líquido. Ah, mas tu tinha falado lá atrás que era o fluido. Sim, se estiver no líquido, é o peso do líquido. Se estiver no gás, é o peso do gás. Por que fluido? Porque o fluido é um líquido, é um gás. Então, o empuxo está associado ao peso do líquido deslocado, ao peso do fluido deslocado, ao peso do volume do fluido que foi deslocado. Resumindo, o empuxo ele se deve à diferença das pressões exercidas pelo fluido na superfície inferior e superior do líquido, tá? Então, as forças que estão atuando ali. Se o corpo encontra imerso em um líquido, atuam duas forças sobre ele, o peso e o empuxo. Aí a gente consegue responder aquela pergunta lá, do início. Por que que a gente tem a sensação que o corpo está mais leve se o peso não diminui? Por conta dessa força que está empurrando ali esse cara para cima. E essa força vai fazer com que a gente tenha essa sensação. Por que é mais leve segurar uma pessoa dentro da água? Porque a água está fazendo uma força para cima. Então, essa é a relação do empuxo. Tá? É o peso do volume desse fluido deslocado, também conhecido como Arquimedes. Aqui é só uma aplicação, né? E para cada corpo, o valor do empuxo varia de 0 até um valor máximo. O volume máximo de líquido que pode ser deslocado é igual ao volume do corpo, uma vez que você coloca um corpo na água, se ele boiar, o volume deslocado não é o volume todo do corpo. Mas se você mergulha o corpo todo, então o volume de água que subiu é o próprio volume do corpo. Então, o empuxo depende da propriedade do líquido do corpo, né? Então, a densidade, que é a propriedade específica do líquido, e o volume deslocado do líquido, que também depende do corpo, porque quanto mais o corpo está imerso, mais o líquido sobe. Então, a formulação matemática que a gente demonstrou lá atrás é essa aí, ó. μ do líquido vezes o volume deslocado vezes o G.